A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados e todos os ouvintes deste canal, que Deus abençoe profundamente. E quem vos fala é o pastor Iomar Barreto, de Belo Campo, Igreja Batista Getsemane. Amados, nós gostamos de compartilhar um texto da palavra do Senhor, onde Deus chama Abraão para ser uma bênção. Deus também nos chama para ser uma bênção. E a Bíblia fala lá em Gênesis 12, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, como Deus engrandeceu o nome de Abraão. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Prezados amigos, ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós conhecemos a história de Abraão, este homem que foi chamado por Deus, esse homem que ele era filho de Terá, nascido em Ur dos Caldeus, descendente de Sem. E a Bíblia fala que ele viveu entre os anos 2000 a 1500 a.C. E ele é o pai dos árabes, através de Ismael, seu filho Ismael, como Deus prometeu, ser pai de nações. Nascido quando ele tinha 86 anos, ele foi pai de Ismael. E dos judeus através de Isaac, dos judeus que hoje é a nação de Israel. E ele tinha 100 anos. A Bíblia fala que ele não duvidou da promessa, mas ele deu glórias a Deus. Apesar de estar com 100 anos, ele tinha uma promessa de um filho, e Deus mandou essa promessa. E Deus abençoou. E após a sua morte, ele foi enterrado juntamente com Sara. Ele morreu aos 175 anos. E ele é considerado pelos cristãos, pelos muçulmanos também e pelos judeus o pai dos fiéis. E as suas principais características de Abraão foi obediência, foi coragem, foi fidelidade, um homem fiel a Deus. E tinha uma vida de oração e muita fé. A fé é tão grande que ele entregou seu filho Isaac a Deus, quando Deus o pediu, mostrando como ele foi fiel a Deus. Meus amados, nós sabemos que Abraão foi chamado amigo de Deus, pai da fé, e ele teve uma vida abençoada pelo Senhor. Ele foi uma bênção, e a vida dele, o exemplo dele, serve para nós. E nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor falou com Abraão: sai da tua terra. Deus mandou que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela, né? E ele teve uma vida de renúncia. Deus o chamou para ser uma bênção. Deus o chamou, mas ele precisava sair para receber a bênção. Nós também somos chamados por Deus. E você que está me escutando pela primeira vez, existe um chamado que Deus faz para todos nós, que é o chamado
da salvação. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está nos chamando para a salvação através de Cristo Jesus. E não há outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Abraão, ele andou pela fé e foi justificado pela fé. E nós somos justificados pela fé através da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro chamado, podemos dizer, somos chamados para a salvação. A Deus nos salvar através de Jesus Cristo. E devemos reconhecer que somos pecadores, carentes da graça de Deus. E renunciar à velha natureza, renunciar ao velho homem e nos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu quero, desde já, falar sobre o chamado que Deus nos chama cada um para receber a bênção maior, que é a bênção da salvação através de Jesus Cristo. Passar neste mundo e encontrar com o Senhor Jesus e receber a bênção da salvação. Mas Abraão, ele teve uma experiência com Deus, profunda experiência com Deus. E Abraão, quando Deus falou assim, sai da tua terra, está falando, implica em renúncia, ouvir a voz de Deus e ser obediente à voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a voz do Senhor. Se Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para algo, né, para ser um missionário, ser uma missionária, ou ser um obreiro na casa do Senhor, né? Às vezes você é chamado para ser um professor de escola dominical, seja chamado para o Ministério Louvor, para fazer parte do Ministério Louvor. É importante você ser e você renunciar tudo para fazer a vontade do Senhor, né? E é tempo de sair do comodismo, é tempo de sair da indiferença, é tempo de sair da frieza, da apatia, é tempo de sair do pecado. E Abraão, ele deixou ali a sua vida, a sua parentela, a sua casa, e saiu para fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que não deixar pai e mãe não é digno dele. Então, o que o Senhor Jesus está falando é a respeito da renúncia. A renúncia não é que abandonar pai e mãe, mas, no caso, se Deus tem um chamado para você, não é aqui ou em outro lugar, onde for, se você quer deixar pai e mãe, você deixa o seu pai e sua mãe e obedeça a voz do Senhor. Porque Deus quer que você seja uma bênção. Outra coisa aqui que Deus falou com Abraão, e ele teve uma vida abundante com Deus, ele foi abençoado, ele precisou sair, ele precisou andar com Deus, né? A Bíblia fala, Amós 3:3, né? Andarão dois se não estiver de acordo. Ele estava de acordo com Deus, de acordo com a sua vontade. E ele foi uma bênção porque andou com Deus. E a ordem de Deus é andar na sua presença. É andar na sua presença. E Deus falou até com ele: olha, seja perfeito. Sabe? Era um grande desafio na vida de Abraão. Ele, né, estava ali andando com o Senhor. E a Bíblia também fala de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Ele não viu, ele não foi enterrado. Deus o arrebatou, Deus o levou para si. Então, andar com Deus, andar na intimidade com Deus. Abraão foi chamado para andar na intimidade com Deus. Nós também fomos chamados para andar nessa intimidade com Deus.
Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão era guiado por Deus. Quantos hinos nós cantamos nas igrejas, né? Caminhando eu vou para Canaã, né? E nós estamos seguindo essa caminhada, nessa comunhão. Outro hino fala assim: estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. É importante andar sempre na presença do Senhor. Todos os dias da nossa vida, buscar a presença do Pai. Eu convido a você, assim como Abraão deixou exemplo, de andar com Deus. E a bênção dele foi isso, de andar com Deus. Ele renunciou. Várias renúncias na sua vida, foi várias renúncias que ele teve na vida dele, não só sair da sua terra, até mesmo durante a sua vida. Ele teve momentos difíceis em que até Ismael, o filho dele, teve que renunciar ao filho, momentos difíceis na vida dele. Ele teve que renunciar a Isaac também, quando Deus o pediu para si, e ele renunciou, entregou Isaac a Deus. Foi forte que Abraão passou, e por isso que ele era abençoado. E todos que abençoavam Abraão eram abençoados por Deus, mas todos também que amaldiçoaram Abraão também foi amaldiçoado por Deus, né? Era contra Deus que estava lutando. E Abraão, e Deus falou para ele: "Se tu uma bênção, Abraão." E a bênção estava nisso aí. Ele de sair, ele renunciar, de andar com Deus, e quem anda com Deus é abençoado. E a minha pergunta aqui, encerrando essa mensagem: você é uma bênção? Uma bênção no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, nos seus amigos, na igreja? Você é uma bênção, você anda com Deus, você abençoa as pessoas. Você, toda pessoa que acredita em Deus deve ser uma pessoa abençoada, que anda com o Senhor. Então, que Deus venha estar abençoando nós todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, sua família, sua vida espiritual, emocional, todo o seu trabalho. Que você seja um canal de bênção, assim como Abraão foi. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se você viu essa pregação até o final, eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu até o final e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.